Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre Ambipar, vídeo bônus final do ano. É o último vídeo tradicional, né, do ano. A partir dessa semana vão ao ar os vídeos de retrospectiva que eu já estou gravando e tal, até a gente retomar as atividades em janeiro. Então acaba que é o último vídeo regular. Eu vou trazer uma empresa que faz tempo que o pessoal estava cobrando, que inclusive eu comecei a ficar com uma certa curiosidade, que é a Ambipar. Já tem vídeo dela no canal, né? Eu vou colocar aí nos cards depois. Né? Que eu fiz bem no comecinho do ano, foi a Ambipar vai abrir e fechar o ano de 2020, de 21, né? Tô perdido no tempo. Porque foi uma empresa que teve um IPO em 2020, mas que a gente acompanhou aqui no comecinho de 2021 com muita curiosidade, porque era um negócio bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? É uma linha de negócios que até então não tinha numa empresa de capital aberto, que tem a ver aí com o mercado ESG, né, com tratamento ambiental, então bem interessante. Agora, não sei qual era a expectativa de vocês, mas a minha com certeza não era pro tanto de aquisição que essa empresa fez do IPO até agora. Então, é uma empresa legal de estudar, assim, divertido pelo menos. Muita gente tinha me pedido para falar dela, dos resultados e tal, e talvez eu decepcione um pouco essas pessoas, porque o resultado dela é, na verdade, muito difícil de analisar hoje, de dar assim um parecer, não, empresa boa, porque é muito dinâmico, tá tudo mudando muito, ela tá fazendo muita aquisição. Então tem muita coisa que ela já comprou e ainda não entrou no resultado. Então vai ter dinheiro de compras que ela já assumiu, que vai sair do caixa, que vai virar dívida. É difícil eu falar, dar um parecer dela. Mas enfim, vamos olhar o resultado primeiro. Depois nós chegamos às conclusões. Você vê que na capa do resultado tá lá o ESG, porque é um dos pilares em que ela se baseia. A empresa tem dois segmentos principais, né? Um é o Response, o outro é o Environment. A gente já vê aqui com calma, conforme eu for explicando no release, né? Fica mais fácil. O release é bom dela, é simples e bem explicado, bem feitinho. Já começa aqui com os destaques, que geralmente é a parte que nos interessa, mas como a Ambipar, essa empresa nova, tem esse caráter novo, né? É legal de ver a historinha também que eles contam bem. Mas nos destaques a gente já consegue ver as informações principais da empresa. Primeiro, tá tudo crescendo muito, tá? Eu vou usar esse Proforma aqui, que no final é bom. Já começa aí as dificuldades, né? Se comparar trimestre a trimestre é uma coisa de louco, porque ela tá crescendo muito rápido. Então a empresa que era em 2020 recém saída do IPO é muito diferente da Ambipar de hoje. Não faz sentido nenhum comparar o que a gente faz tradicionalmente, né? Trimestre a trimestre, ano contra ano, né? Terceiro trimestre contra o terceiro trimestre do ano anterior, né? Então essa comparação aqui, 2020 fechado e o 21 pro forma, é interessante. Embora eu nunca tinha visto isso aqui, tá? Pro forma quer dizer é o terceiro tri de 21 anualizado. Eu nunca vi uma empresa mostrar assim. Eu faço isso nas minhas análises. Mas a empresa já te dá um proforma anualizando o último tri, é novidade. Mas pensando bem, representa bem o resultado dela, que como ela está crescendo muito acelerado, não adianta pegar o primeiro tri desse ano já está ultrapassado, né? A empresa já cresceu, já é melhor. O negócio dela não é sazonal, assim, né? Pelo menos não parece. Então, enfim, acaba que mesmo sendo meio estranho, acho que é a melhor forma da gente, né, analisar o resultado dela. E à primeira vista tá óbvio aqui, né? Tudo crescendo 250%. Ela está num ritmo muito acelerado, principalmente de crescimento inorgânico, por aquisições. Isso vai ter consequências que a gente já vai falar. Mas a parte boa é, claro, né? Crescimento é excepcional. Ela vem mantendo as margens, tá? Então cresce tudo 200%, né? Receita 250, custo 260, né? Mais ou menos igual, EBITDA 220, lucro líquido 250. Ou seja, ela está expandindo em resultado, em receita, é excepcional, mas em custos também, tá? Isso é ruim? Não. Eu sempre falo aqui, quando a gente analisa cases de crescimento, o nosso sonho é pegar empresas que crescem a receita mais do que crescem as despesas. E aí eu tô falando de despesas de uma maneira geral, pode ser no CPV, pode ser administrativo, pode ser financeira, isso aí é o de menos, de uma forma geral. O nosso sonho é esse, empresas que crescem muito e as despesas vêm crescendo menos que a receita, tá? Assim, em casos extremos, tipo a PetroRio, ela conseguiu crescer receita e cortar a despesa, por isso
que ela é uma empresa tão especial. Mas se crescer a receita mais que as despesas, já é excelente. No caso da Ambipar, ela tá no limite ali. Cresce receita, cresce despesa na mesma linha, né? Pouquinha coisa a mais ali. Mesmo padrão. O que isso quer dizer? É ruim? Não necessariamente, porque é muito difícil você crescer mantendo as despesas sob controle. Principalmente quando é inorgânico, igual a Ambipar está fazendo, comprando outras empresas. Porque quando você compra outra empresa, vem junto todas as despesas lá, toda a estrutura administrativa, e demora um certo tempo de trabalho para a empresa administrar, cortar custo, ganhar sinergia. Então, crescer de maneira inorgânica geralmente vem acompanhada de aumento de custo e não redução. A Ambipar tá no meio, assim, né? Ela tá andando numa crista afilada, né? Para quem gosta de montanha, tá andando numa aresta bem afilada. Se, com o passar do tempo, esse aumento da receita começar a ficar maior com o aumento de custo, ela vai começar a gerar muito valor para o acionista. Porque o ritmo está acelerado de crescimento, né? Ela tem potencial a margem 28% EBITDA, né? É uma margem média, vamos dizer assim. Então dá para a bottom line disparar se ela começar a ter economia de custo. Por outro lado, se ela continuar crescendo com aquisições, mas gastando muito dinheiro, né, aumentando dívida e sem ganhar sinergia, pode começar o resultado financeiro a pesar muito e o lucro começar a crescer bem menos que a receita. Seria pender para o outro lado. Então a gente está numa aresta da montanha. Se ir para o lado bom, cara, pode explodir. E se pro lado ruim, pode afundar, porque aí começa a ter o resultado ruim, a dívida começa a pesar, começa a aumentar, já é uma dívida razoável. Então é difícil analisar a Ambipar. Vou voltar na mesma frase que eu disse antes. Porque pode acontecer muita coisa. Essas aquisições estão num ritmo acelerado, não dá para ficar olhando aquisição por aquisição, tá? Só esquece, só vai olhando o resultado. Por enquanto, né, o aumento dos custos está vindo no mesmo ritmo da receita. E a gente não sabe, já tem um monte de coisa contratada. Ela estava pretendendo fazer um follow-on de uma das subsidiárias, agora no final do ano cancelou, porque uma hora vai precisar de dinheiro. Então é uma empresa que meio assim tá prestes a estourar, seja pro lado bom, seja pro lado ruim. Tá muito interessante essa questão. Ela tá criando uma tensão. Daqui a pouco a gente vai ver se deu certo ou não. Claro, pode não acontecer nada, pode não acontecer nada, mas o mais provável é ou que dê certo ou que dê errado para Ambipar. É um case relativamente arriscado, tá? Enfim, margem a gente já falou, 26, 28 tá ok. Você vê que ela mantém mais ou menos a margem, né? Um pouquinho de queda, nada demais, o que é bom. E o lucro vem expandindo no mesmo ritmo da receita, tá? Se ela começar a ter alavancagem operacional, esse lucro dispara. Se não, né, vai ficar mais modesto. Importante para ela, como ela faz muitas aquisições, ela vai acumular muita depreciação, tá? Então é melhor acompanhar pelo EBITDA por conta disso, né? Você vê que está um pouquinho mais modesto o resultado que o lucro líquido. Inclusive, daqui a pouco o resultado financeiro vai pesar no lucro líquido, né? A dívida, você vê, no ano passado ela estava com a grana da IPO, o dinheiro em caixa, começou a fazer aquisição, hoje a dívida já começa a incomodar um pouquinho, tá? Tá, uma vez e meia aqui, tá de boa. Quer dizer, 1,5 bi de dívida para um EBITDA anualizando aí de 600, ainda é ok. Mas dependendo do ritmo que ela continuar crescendo, comprando, vai saber, né? Tem que ficar de olho. Isso aqui passar muito de 3, 4, começa a preocupar. O resultado financeiro vai pesar para a empresa. Enfim, depois de lidos os destaques, aqui a empresa mesmo conta como ela funciona. É bem legal isso aqui, por ser uma empresa nova, né? Eles estão falando que tem 2 grandes segmentos, né? O Environment e Response. Esse Response é mais atenção a acidentes, resposta a acidentes químicos, biológicos, em mina, em desabamento, né? Então ela tem uma equipe, né, que meio que se terceiriza esse atendimento aí a acidentes, seja biológico, seja acidente mesmo, né? Então aqui eles estão falando das aquisições, a gente já falou que é uma empresa né, muito ativa em aquisições, então um monte de aquisição todo trimestre, é coisa de louco. Na Environment também, mas vamos logo para os segmentos de uma vez, tá? Então isso aqui a gente já viu, o resultado da Ambipar vem crescendo trimestralmente, à medida que as empresas adquiridas são incorporadas. Então esse é um dos motivos que é difícil avaliar, porque a gente está sempre atrás, porque no próximo TRI já vai entrar empresas que foram compradas lá atrás. E como é um volume grande de aquisições de empresas pequenas,
você não consegue avaliar o impacto de cada aquisição. É muita coisa, vai entrando, você perde o controle. Então você tem que olhar mais ou menos por cima, né? Então, enfim, receita crescendo, a margem se mantendo. Por enquanto tá ok, mas dá a impressão, eu tenho essa nítida impressão, que eles estão no ponto ou de melhorar ou de dar uma afundada. Veremos aqui. É bem feito o release, tá? Por isso que eu trouxe o release. Normalmente eu mostro a apresentação, que é mais visual, mais simples, mas aqui é legal para entender um pouco mais da empresa. Então eles vão falar dos segmentos, environment. A empresa atua principalmente em gestão de resíduos. E aí tem um monte de serviços né, associados, como tratamento, reuso, reparo, reciclagem. E no response é mais essa resposta a acidentes, né? Então, resposta a acidentes com produtos químicos, poluentes, combate a incêndio, emergência ambiental em rodovia, ferrovia, aeroportos. Ou seja, né, é bem amplo o leque de serviços e desastres naturais que eles oferecem, tanto para empresas quanto para, né, entidades governamentais, tá? Inclusive, em 2020, eles passaram a oferecer desinfecção de vírus. Ok, legal. IPO em julho de 2020, a gente já viu. E tá aí, o mapa de atuação da empresa é fantástico. O quão, né, ampla é a atuação. Então, eles têm atuação em vários países, inclusive na Antártida, tá? Que legal, né? Tem uma base na Antártida. Em amarelo são os países que ela atua e os pontinhos vermelhos são as bases, né? São as unidades que ela tem. São várias, né? Principalmente aqui Brasil, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Bem diversificada globalmente, né? Empresa quase global, até. Enfim, composição acionária, ela tem um controlador, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tá aí. E aqui ela vai explicar mais dos segmentos, né? Então, o environment, que é mais essa questão de resíduos, tá? Então, gestão, valorização de resíduos, coleta, tratamento, coprocessamento, enfim, logística reversa, né, de coleta, crédito de carbono. Eu vou passar rápido, que o objetivo do vídeo aqui é um vídeo mais rápido, tá? Outras soluções. E o responsa dos acidentes, né? Então vai desde prevenção, né, estudo de engenharia, treinamento e tal, até as respostas propriamente dito depois que deu errado. Então, atendimento de emergência ambiental em rodovia, ferrovia, aeroportos, portos, terminais, mineradoras, dutos. Tem destaque para a Antártida, desinfecção, serviço industrial de tratamento, né? Transmissão de tanque, demolição, limpeza de solo. Lembra que a Zetec, o terreno, um dos terrenos grandes, acho que do Star Towers deles, era uma indústria antes e o solo tinha algum poluente, eles tiveram que passar por um processo de desinfecção, tratamento, sei lá como é que chama, para poder liberar a obra, né? Então é bem mais ou menos isso que ela faz. Bem mais ou menos é bom, né? Mas é tipo isso que ela trabalha. Crescimento é o que define a Ambipar, cara. Ambipar é uma empresa de crescimento típica. Na verdade, típica não, né? Muito agressiva, muito intensa em aquisições de empresas pequenas. Então não é como se ela fizesse uma grande aquisição assim por trimestre. Não, é uma porrada de aquisição, mas de empresa pequenininha. Por isso que é inviável você analisar as aquisições, né? É melhor esperar elas irem entrando no balanço. A desvantagem é que você está sempre atrás do que está acontecendo com a empresa, né? Tá, eles falam que também tem crescimento orgânico, né? Fica em segundo plano frente a essa atividade muito expressiva dela aí na orgânica, né? Mas enfim. E no futuro dá para enxergar mesmo, né? Eles tendo cross-selling e tal. Eles estão ampliando muito a base para depois tentar, né? Crescer num cross-selling, ter um pouco de economia, né? De sinergias, coisas do tipo. Mas quando ela tá muito, muito desenfreada, no primeiro momento é difícil entrar economia, né? É mais crescimento, crescimento. Então aqui tem os focos de expansão. Então o environment é mais Brasil e América Latina, tá? E no response, né, tem também exterior, América do Norte e Europa, né? Questão do negócio. Bom, os números financeiros não tem muito mais o que a gente falar, né? Além daqueles destaques, o resto é, né, variações. O que dá pra gente ver aqui, por exemplo, é que o environment está crescendo mais que o response, né? Nada. Ambos estão crescendo muito forte. Que a gente vê, né, que o principal linha é essa gestão de resíduos. E aí em outros deve entrar tudo aquilo lá, né? Quando você tem muita coisa diferente, é difícil categorizar, né? E na parte de response a gente consegue ver uma quebra geográfica, né? Mais
receita internacional maior que no Brasil, então legal, né? Uma empresa bem diversificada, tanto em serviços distintos como região geográfica e tal, bem interessante. Então a receita líquida a gente vê que é muito parecida, né? Bem equilibradinha entre os dois. Opa, esse é 2020 e 2021. A Environment cresceu mais, né? Porque está com uma taxa de crescimento maior. Mas vai relativamente equilibrado. Menos de, né, 60-40, mais ou menos, né? Uma coisa assim. No anual ainda não apareceu, né? Nesse trimestre a gente está vendo que eles estão crescendo mais em Environment, né? Que é o verdinho. Mas no acumulado do ano ainda não apareceu essa diferença. Então aqui eles já começam a falar as empresas que estão sendo consolidadas. Então é importante entender isso. A empresa, quando ela anuncia uma compra, né, demora para essa empresa, para o resultado dessa empresa comprada entrar no balanço dela. Então a gente está sempre atrás do que está acontecendo com a Ambipar. Então o que foi consolidado nesse trimestre são essas aqui, mas ela já está comprando lá para frente outras, né? Então, não sei o que, MS, Pierce, Watch, blá blá blá, na Irlanda, Estados Unidos, Canadá. E o Response a gente viu, né? Mais mercado externo. Aqui está graficamente o que a gente tinha visto, né? Mais ou menos separado, embora já dê para ver que, olhando o terceiro tri aqui, né? A tendência é mais environment mesmo. E os custos estão crescendo na mesma linha, né? É curioso. É muito difícil isso. Quando a empresa está crescendo muito, é difícil crescer tudo igualzinho, né? Mas é o que acontece. Enfim, se a gente for ver, claro, linha por linha, aí vai ter diferenças, né? Então, por exemplo, manutenção cresceu muito mais, né? Outras coisas cresceram menos, frete. Então, é difícil ter essa visão, assim, dos custos dela no futuro, né? Tem coisa crescendo muito, tem coisa crescendo pouco, e quando você vai ver no global, né? Deu exatamente igual a receita. Então, não foi pensado isso aqui, com certeza. A empresa pensar assim, não, vamos expandir receita, mas nessa velocidade, porque a gente cresce o custo na mesma medida. Não foi pensado, porque cada um foi para um lado, uns cresceram mais, outros menos, e no final deu exatamente mais uma coincidência, né? O mesmo custo, os custos crescendo mesmo que a receita. Você vê que esse outros aqui, né, vai saber o que está aqui em outros, é quase a maior linha, né? Só perde para pessoal aqui em terceiros. E pessoal está crescendo um pouquinho abaixo da receita, que é o principal custo deles. Isso é bom, é positivo, né? Quer dizer que a sua principal linha de custo está crescendo um pouco menos que a receita, né? E embora tenham outros fatores aqui, né? Fica difícil a gente ter um panorama melhor. Nas gerais administrativas, que é a parte de escritório e tal, mesma coisa, está crescendo o mesmo número, assim, né? Aqui você entende, quando a empresa está um ritmo muito acelerado, é normal crescer bastante. Espera-se que no futuro isso aqui comece a diluir, né, essas despesas. Enfim, veremos. O serviço prestado, custo caixa, enfim. Aqui só acumulado 9 meses, né, mais ou menos parecido. No acumulado 9 meses, enfim, é difícil ver segmentadinho assim, né. Bom, o resultado, a margem se mantém constante, por incrível que pareça, né? Com um monte de aquisição, um monte de fator, uns para mais, outros para menos, a margem fica, né, entre 26 e 28, né? Alguma coisa assim. O que é o que eu falei, não é nem muito positivo, nem ruim, né? Por enquanto é positivo, eu acho, eu diria. Tá mais para positivo que para ruim. Mas claro, o que a gente quer ver é uma diluição de despesa, aumento de margem. Né? Por enquanto tá ali na aresta da montanha. Vamos ver para qual lado que despenca. Enfim, as margens dos dois serviços são parecidas. É curioso, né? Como tem tanta variável e no final é tudo equilibrado. E o resultado financeiro é o que vai começar a pesar. Ainda não apareceu muito, porque, enfim, sei lá, né? Não deve ter dado gatilho ainda para dívida e tal, mas isso aqui vai começar a pesar. Então, ou ela, né, começa a mostrar um pouco mais assim de diluição, de ganho de margem, ou o resultado vai começar a deteriorar, tá? É importante esse ponto para Ambipar. Resultado líquido, claro, está crescendo. Não tem nem o que falar, está crescendo na mesma proporção do operacional, mas é o que eu falei, se começar
né, a não ter uma eficiência de custos, o resultado financeiro, porque a dívida está aumentando, a gente já vai ver, vai começar a comprometer o crescimento do lucro líquido, tá? E aí não seria legal. Endividamento tá lá com 1,5 bi de dívida líquida, né? Um EBITDA anualizado de 600 daria uma alavancagem de 2,4. Comentários. Geralmente, quando as empresas informam esse dívida líquida EBITDA, é sobre o EBITDA últimos 12 meses, tá? Não anualizado. Tá errado? Não. Até para a minha análise, eu usaria o anualizado. Porque é aquilo que eu expliquei, a empresa está crescendo muito, muito rápido, né? Um trimestre, 4 trimestres atrás já não é a realidade dela. Mas você tem que levar em conta, né? Que é 2,4 usando anualizado. Então, os últimos 12 meses, com certeza, daria uma dívida acima de 3, né? Não é nenhum desastre, mas já começa a acender um alertinha, né? Tem que ver de onde vai vir essa grana para sustentar esse contínuo crescimento dela, né? Eu falei, pode tanto dar muito certo quanto muito errado. Tá, a dívida é o quê, né? Principalmente CDI mais alguma coisa, né? Tem debenture, tem capital de giro e tal. É um custo que vai aparecer. A gente está vendo o CDI crescendo, né? Cada trimestre é trimestre. Talvez ainda não tenha aparecido tanto até setembro, mas com certeza no quarto tri o custo da dívida já vai pesar para a empresa. O ROIC também magicamente se mantém ali 17, 18. O mais interessante é isso, como tem muito fator impactando nela e ela fica ali se equilibrando. Por isso que eu usei a analogia da aresta da montanha, né? O CAPEX, o maior custo dela, tá? Não entra em CAPEX, porque não é aquisição orgânica, né? São as compras das outras empresas, não entram na linha como CAPEX, tá? Por isso que tá saindo no FCO lá valores altos e parece um CAPEX pequeno, mas geralmente quando a gente fala CAPEX, você quer lato sensu, né? Tanto investimento da própria empresa quanto aquisições, mas a rigor contabilmente, né? CAPEX é só imobilizável e intangível, onde não entram as aquisições, por isso que são valores baixos, 300 milhões. Né? Mas a empresa está gastando muito em aquisições, por isso que não entra aqui. Enfim, ESG tem nem que falar, ela é a empresa de ESG, né, basicamente, que executa. Mercado de capitais, ela tinha subido bastante, agora já deu uma voltada, já que todas as empresas de crescimento basicamente deram uma caída no final do ano, ela está valendo uns 5 bi mais ou menos. Mais 2 bi de dívida, 1,5 bi, né, dívida líquida. É interessante o resultado dela, não é ruim não, tá? Mas é isso que me dá, né, que é meio arriscado, porque você não sabe o que vai acontecer com ela. Ela pode literalmente, né, dar muito certo se começar a entrar sinergia e crescer esse EBITDA, o lucro líquido aí vai disparar. Ou dá muito errado, se não cortar custo suficiente, o resultado financeiro vai pesar, vai precisar de mais CAPEX, mais dinheiro, né? Já não está mais tão bom para emitir, né? Levantar capital no mercado de ações, no mercado acionário, ela cancelou um IPO, acho que tem aqui, né? Eventos subsequentes, eles cancelaram o IPO de uma das subsidiárias, podia ser uma forma de levantar dinheiro, né? Sem ser dívida, então tem que ver agora de onde vai vir o dinheiro. Porque já tem um monte de aquisição depois do trimestre, né, que foi feita. Tá, aí tem os anexos e tal. Só para deixa eu ver se tem um fluxo de caixa para mostrar para vocês. Responsive. Então, não tenho. O povo não gosta de pôr o fluxo de caixa, que é o mais legal de todos. Tem um balanço patrimonial que não tem muita utilidade. Então é isso, pessoal. Ambipar, não sei se eu ajudei vocês ou mais atrapalhei, né? Muita gente com curiosidade para ver a análise da Ambipar. Eu achei legal acompanhar. É uma empresa que eu vou ficar acompanhando com certeza, trimestre a trimestre. Mas o que eu acho, resumidamente, é isso que eu falei, né? Pode tanto dar certo quanto dar errado, né? Sei que eu não estou ajudando muito. Mas é isso, né? Vai depender muito dos próximos resultados. Né? Parece que ela está aumentando a tensão e chegando perto de um ponto de inflexão mesmo, né? Que é agora que a gente vai ver o que vai acontecer, porque, né, a dívida está começando a pesar, vai ter que ver de onde vai vir o dinheiro para essas aquisições. Parece que a IPO de subsidiária, né, já não sei. E aí, follow-on da Ambipar, ela já deu uma caída. Então, acho que os próximos resultados vão ser muito importantes para a gente entender quem é a Ambipar. Se é uma empresa que vai continuar crescendo de forma saudável ou se é uma empresa que está crescendo a qualquer custo e vai começar a penalizar o resultado. Então, por enquanto, eu trago mais perguntas do que respostas, mas, enfim, é isso que é a análise de empresas. Beleza, pessoal? Então é isso.
Último vídeo formal do ano, pra gente encerrar o ano. A partir de terça, provavelmente, entre os vídeos da retrospectiva, vai ficar entre 15 a 20 minutos cada vídeo, né? Um para cada mês do ano, então assistam com calma. Quem não quiser nem assistir, dá uma descansada e voltar ano que vem, é de boa também, tá? Eu sou o único cara do YouTube que fala para os seguidores não assistirem os vídeos. Mas é isso, final de ano, dá uma relaxada aí. Quem gosta de estudar a empresa, que é interessante, aproveita aí o tempo que tem. Eu sempre fui assim. Final do ano eu tinha mais tempo, olhava umas coisas diferentes. Mas você tá afim de dar uma descansada, aproveita para descansar. Os vídeos vão estar lá na retrospectiva, tá? Quem quiser assiste, quem não quiser, primeira semana de janeiro, mais pro final, né? Lá pra quarta, quinta, a gente... Quarta acho que eu volto de viagem, então talvez quinta a gente retorna às atividades. Fiquem de olho aí no Discord, no Instagram e no Telegram, que dependendo, eu também testo alguma coisinha aí, fazer uma live diferenciada talvez, quem sabe, né? Umas perguntas e respostas, veremos o que a gente apronta nesse final do ano para voltar no que vem com tudo. Então é isso aí, pessoal, esse ano foi fantástico para mim, para o canal, para mim pessoalmente, e muito se deve a vocês, né? Não vou repetir o que eu falei na última live para não alongar muito o vídeo, mas eu sou grato, serei grato eternamente vocês fazerem parte de um ponto importante da minha vida, e foi, né, no segundo semestre desse ano que isso tudo aconteceu. Então muito obrigado a todos, espero no ano que vem poder retribuir tudo que vocês fizeram por mim esse ano. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí a todos vocês e excelente final de ano, Natal, Ano Novo, e até o ano que vem com mais vídeos pra gente aprender mais juntos sobre análise de empresas. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!